ela nasceu para isso. O tema da palavra de hoje, coloca aí para mim. Leia o que está escrito. Você se torna rainha de uma noite para o dia? De um dia para a noite? Tem ou não tem um processo? E esses processos que você passou, que é aquele posto de combustível, tem a ver com o teu propósito, tem a ver com o que Deus te fez para viver. Nós não somos criados de forma aleatória. Alguém pode até pensar que você é um erro, que você é algo aleatório. Deus conhece teu nome, tua casa, teus sonhos, teus sentimentos, teu propósito. Para Deus você não é um erro, você é um filho. Você é uma filha. A rainha Esté é uma filha importante. Ela era uma rainha e está preparada para ser uma rainha, requer processos, requer aprendizado. E a escola da vida nem sempre ela é uma escola que espera você aprender. Tem coisas que tu está aprendendo aqui e um passo depois já estão requisitando que você coloque aquilo em prática. Eu já fiz muitos velórios na minha vida. Eu não costumo contar quantos velórios eu faço, não. Mas hoje eu também já estive em muitos nascimentos. Sabe, pegando filho pela primeira vez. Mas eu nunca pensei que celebrando o nascimento de outras crianças, eu estéril ia celebrar o nascimento do meu filho, que está ali dentro, está em algum lugar. Cadê você? Ali, ó. Lindo. Você acha que em algum momento eu disse, eu sou estéril, eu vou pegar o menino dos braços? Deus falou, mas até o tempo chegar, o que eu sentia? Um vazio. A mesma escola que me preparou para pegar meu filho nos braços, me preparou para fazer o velório do meu pai. Eu estava rodeado de pessoas que me amam, e eu senti esse amor em cada momento, sabe? Eu podia ter pedido a qualquer um pastor da nossa igreja, que tinha sido maravilhoso. Só que eu já tinha feito tantos velórios, eu precisava fazer o velório do meu pai. Porque no tanque de combustível, quando eu cheguei lá, tinha uma bomba cheia de gasolina dizendo assim: ele cumpriu o propósito dele, continue cumprindo o seu. Porque sim, o meu pai partiu, mas ele me deu combustível suficiente para eu continuar, e agora é a minha vez. Você pode declarar isso sobre quem está ao teu lado? A tua vez chegou. Não desista da sua vez. A rainha Esté, ela foi preparada. As rainhas eram preparadas sobre governância, sobre alimento, sobre roupa, sobre joias, sobre liderança. Mas eu acredito que em momento nenhum ela pensou que ela estava sendo preparada para salvar 2 milhões de pessoas. Quando a gente começa a ser preparado por Deus, a nossa personalidade muda, sim ou não? Sim ou não? Quem aqui teve a personalidade mudada? Agora veja a minha segunda pergunta. Quem aqui teve a personalidade totalmente mudada? Totalmente. Você hoje é outra pessoa. Glória a Deus. Eu não tive totalmente. Falando de mim, não tem que ser você. Você pode ter sido totalmente. Eu não.
O que aconteceu comigo? Eu sempre fui sanguíneo. E o meu sanguíneo era um sanguíneo meio, não era violento, mas agressivo. Sabe a diferença, né? Violento, violência com outras pessoas. Agressivo é não, eu vou fazer um rolo pressor. E Deus foi se apresentando para mim com uma graça, sabe? E toda pessoa que é sanguínea, ela é uma pessoa do já. E eu tive que trocar o meu já por quando tu quiseres. Eu queria ter um filho já. Do dia que eu coloquei no coração para ser pai, até o dia que meu filho nasceu, passaram-se 2 anos. Eu troquei já por quando tu quiseres. Quando o Cléo teve câncer, Deus me disse, eu vou curar. Eu entendi que eu ia chegar em casa, ela estava curada. Quanto tempo depois ela ficou curada? 1 ano e 6 meses depois. Mas sabe o que é suficiente a gente entender de Deus? Quando Ele diz assim, eu vou fazer. E se Ele diz que Ele vai fazer, Ele vai fazer. E o melhor de tudo, se Ele disse que vai fazer com você, você vai estar lá para viver, amém? Aí eu preciso voltar lá no tanque de combustível e dizer assim, ó, eu estou meio frustrado porque eu queria que fosse agora, mas é suficiente para mim saber que Deus olhou lá do céu e disse, sobre a vida desta filha, eu tenho uma porção especial. Ser preparado para um momento, às vezes vai mudar totalmente a tua personalidade. Outras vezes, vai pegar ela e vai dizer assim, ó, deixa eu moldar com as minhas mãos o que você vai ser em mim. Antes de Davi ser ungido rei, Davi era pastor de ovelhas. E sendo pastor de ovelhas, ele matou um urso. Sendo pastor de ovelhas, ele defendia as ovelhas. Na hora que Davi foi para diante de Golias, o que foi que Davi usou como argumento? Davi não chegou para o rei e disse, sai da frente, que o ungido de Deus chegou. Davi foi para o rei e disse assim, olha, eu estava no campo, aí veio o urso, aí eu peguei uma pedra e matei o urso. Davi mostrou para ele que a personalidade dele, a experiência dele, a maturidade dele o fizeram apto para derrubar aquele gigante. Escuta o que eu vou te dizer agora. Quem aqui às vezes sente raiva, ódio, amor, paixão, é melhor ficar com o braço erguido logo, né? Desgosto. Você acha que esse sentimento que você sente é maior, menor ou igual a uma criança de 9 anos de idade? Dá para medir sentimento, dá? Porque sentimento é sempre uma criança. Agora tem uma coisa que amadurece, sabe quem é? O piloto. Você. Quando você amadurece, você sente a raiva que uma criança de 9 anos sente. Mas como você lida com essa raiva é diferente, porque você é maduro. O seu ímpeto é maduro. Paulo disse que a gente tem que procurar maturidade. Não é maturidade que a gente tem que procurar? E maturidade, algumas pessoas acham que maturidade é deixar de sentir. Maturidade é controlar o que você sente. O nome disso é domínio próprio. E essa tarde o Senhor estava me falando sobre algumas coisas. Eu tinha que falar sobre isso hoje. Que sim, nós somos a geração do avivamento. Mas é necessário que a gente amadureça. Porque quando eu amadurecer, quando alguém me ferir, eu vou sentir a raiva que uma criança de 9 anos sente. Mas eu sou maduro.
Quando alguém disser que eu não posso, que eu não sou, que eu não faço, eu vou sentir o desgosto de uma criança de 9 anos. Mas eu não vou parar. Porque eu sou maduro. Porque eu sei que tem um propósito sobre a minha vida. Porque eu não vou botar em jogo o que Deus falou por mim, pelo que tu está falando comigo. Tem muitas pessoas que por causa dos últimos 5 minutos pega tudo que Deus falou, tudo que Deus criou e joga no lixo. Por causa dos últimos 5 minutos. Deus está pedindo nessa noite, pedindo, viu? Para que você possa acessar um novo patamar, uma nova estação. Que você amadureça. Porque o medo que você tinha com 9 anos não pode ser o medo que você tem hoje. Hoje você é maduro. Porque a fragilidade que você tinha, que se feria facilmente quando tinha 15 anos de idade, agora você é maduro. E não é a idade, viu? É a presença do Espírito Santo que muda tudo. Porque quando o Espírito Santo chega, você torna-se uma pessoa dependente. Davi foi para o rei Saul e disse: olha, eu derrubei. Se fosse uma pessoa mais sanguínea como eu era, o senhor não está vendo que eu sou a única pessoa corajosa aqui para derrubar esse gigante? Oxi. Aí lá vem o rei: viste a minha armadura? Se fosse você, você vestia? Para avaliar. Se fosse eu alguns anos atrás, não vestia de jeito nenhum. Por que eu vou vestir a armadura? Eu não já disse que é uma pedra que vai derrubar esse gigante? Sabe o que Davi fez? Vestiu a armadura. Aí depois que vestiu, ele veio mostrar. Foi andar, ó. O senhor está vendo, né? Que se eu for andar assim, eu morro, né? Estou lento, estou pesado. Levantar as espadas. Mas ele se dispôs a vestir, entendeu? Às vezes eu preciso estar disposto a vestir a armadura do meu irmão, para ele entender que vestindo essa armadura eu fico pesado. Quem entendeu isso aí? Eu não vou deixar de dizer nada hoje não. Leia para mim o tema. Eu nasci para... Depressão é uma doença. Sim ou não? Ansiedade é uma doença. Sim ou não? Eu tenho total compreensão que é uma doença. E quando pessoas nessa situação me procuram, eu escuto, eu oro por elas. E o que ela está sentindo não é besteira. Amém? Ninguém pode chegar para alguém que está com ansiedade, com depressão, porque você está sentindo a besteira. Que besteira o quê? Não é você que está sentindo? Se está sentindo é real. Agora tem uma coisa que eu não faço. Eu não sou cúmplice de dor. Devido a uma situação, devido a uma ansiedade, devido a uma depressão, o pastor Bruno me odeia. Você não odeia não. Não, é porque ele, quando ele vê com essa barba esquisita, mas é ele mesmo, ele é feio assim mesmo. Mas eu o amo. É um filho na fé. Pense como eu gosto desse gordinho. Era maguinho, eu levantava ele. Agora se eu for levantar ele, eu morro. O amor é real. Não, mas ele me olha nada. Isso está aqui, ó. Vamos orar para isso aí? Eu não sou cúmplice de dor. E pastor, por que o senhor diz isso, hein? Porque eu nasci para isso. Deixa eu te contar uma novidade. Tu também. Você nasceu para quebrar ciclos de dor. É alguém que só vive isolado e diz assim: vem cá. Não, mas eu tenho medo de ser. Mas eu estou aqui segurando a tua mão, vestindo tua armadura. Quem já teve a honra de andar do lado de uma criança pequena? Tu consegue correr com uma criança pequena no braço? Não, tu tem que andar na velocidade dele. Porque primeiro que ele quer andar. Segundo que a velocidade dele é diferente. Terceiro que a coisa mais linda do mundo é uma criança andando. Se tinha alguém que deveria ter pressa nessa terra, era Deus. E a Bíblia diz que Ele acampa-se ao nosso... Ao quê? Ó, vê só, para acampar ao meu redor,
não pode estar mais rápido que eu. Ah, então quer dizer que Deus se limita a você? Não. Mas quer dizer que o teu propósito tem a velocidade da tua intimidade. Quem está entendendo isso aí? Davi vestiu a roupa do rei. Quando tirou a roupa do rei, a armadura, foi lá, pegou a pedrinha aí. Derrubou o gigante. Quando ele derruba o gigante, alguém disse assim: como é que esse menino derrubou o gigante? Aí um crente de verdade olhou e disse: ele nasceu para isso. No cemitério Morada da Paz, tem muita gente lá enterrada, que nasceu para algo, mas nunca viveu esse algo. Porque colocou muros onde deveria ter portas. Porque colocou correntes onde deveria ter liberdade. Davi viveu o seu propósito, porque o coração dele era temente a Deus. Hoje é fácil se falar sobre temer a Deus quando no Brasil tem perseguição ainda contra o evangelho, deve ter em algum lugar, mas que não é algo mais declarado. Eu consigo entrar no Instagram, dizer uma palavra e vir só 2 pessoas, meu nome é hater, falar coisa lá. E sabe o que eu faço quando um hater fala um negócio? Por enquanto eu apago. Talvez um dia eu não apague mais. Até porque eu não sou obrigado a ler aquilo ali. Você é? Eu não sou. Não, mas lá é um espaço público. Não, o meu tem meu nome, eu boto o que eu quiser. E você? Não sei se o seu. Tu é obrigado a seguir alguém? Eu trabalho numa escola, se eu quiser eu não sigo. Alguém vai falar alguma coisa, eu acredito. Mas eu gosto de seguir a escola. Parece umas fotos bonitas. Os meninos brincando. Eu acho um negócio tão bonito. Eu sigo a escola do pastor Bruno. Um negócio tão bonito lá, as musiquinhas, negocinho. Mas se um dia comer vocal, eu não sigo mais. Não sou obrigado. Né? Aí eu acabo de botar lá nesses dias. Eu botei um negócio assim: que servir a Deus em casa não, que não era possível. O cara botou: eu discordo. Aí eu li, eu fiz: que coisa boa que ele discorda. Aí eu fui e apaguei. Ele vai discordar na casa dele. Ele pode fazer uma publicação, botar a minha foto, eu não vou processar ele. Mas cá entre nós, vê só. Se eu fosse perguntar a ele alguma coisa, eu perguntaria assim: vamos lá, varão, só me começa do seguinte: você serve a Deus em casa, quantas vezes você já leu a Bíblia? Segunda coisa, o teu tempo de oração está em dia? Ele podia ter lido a Bíblia e está em tempo de oração. Agora, segunda, terceira coisa, tu é cristão. Quem é cristão segue a Cristo. Quem segue a Cristo, Cristo curou, alimentou, cuidou de pessoas. E você está cuidando, curando e ajudando quem? Mas que conversa que eu não vou ter com esse homem? Talvez um dia numa mesa, se ele me der a oportunidade de sentar comigo numa mesa, a gente vai ter essa conversa, porque saiu do eu quero te machucar para deixa eu cuidar de você. Você não vai me ver entrando com disputa de conversa com ninguém. Mas se você quiser conversar comigo pessoalmente, aí você tem liberdade. Diga o que você quiser. Eu nasci para isso. Não, pastor, eu tenho um limite. Pronto, foi um lugar que Jesus mexeu em mim, no meu limite. Até porque quem tem muitos limites, Davi tinha derrubado um urso, não um gigante. Na hora que ele disse: eu derrubei um urso, e tem um gigante de 3 metros de altura, o limite ali foi mudado pela presença de Deus. Você entende, né? Que você faz um pouquinho, aí vem Deus e diz: com um pouquinho que tu fizesse, eu vou gerar uma árvore que tu nunca imaginasse.
vamos lá, vamos pegar esse direito. Diga comigo: as minhas atitudes são sementes. Eu estou plantando agora e vou colher. Isso é uma bênção ou uma maldição, hein? Na minha vida é uma bênção. Na vida de quem mais é bênção? Porque eu não saio daqui hoje sem plantar o melhor que eu puder. E você? Vamos voltar para a rainha Esther. 100 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas eram judeus, 98 milhões de pessoas iam matar 12 milhões de pessoas. Não, não é verdade. Quem ia matar essas pessoas eram os soldados. As outras pessoas também não estavam nem aí para esses 2 milhões de pessoas. Eles estavam lá, fazendo os serviços deles, vivendo a vida deles. Por que essa galera tinha que morrer? Não tinha que morrer ninguém ali. Aí começa um diálogo entre Mardoqueu e Esther. Preste atenção. Capítulo 4, versículo 13. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam com pano de saco. O que era isso? Era o que estava acontecendo fora do palácio. Fora do palácio havia o quê? Vamos lá. Repita comigo: luto, jejum, choro, lamento e pano de saco. Era costume, quando algo estava muito errado, que as pessoas estavam de luto, eles rasgavam suas roupas e se vestiam com pano de saco. Então fora, o sentimento era de morte. Mas dentro do palácio estava uma rainha. Quem colocou essa rainha lá? Não, vou perguntar de novo, todo mundo fala. Quem colocou essa rainha lá? Quem colocou você onde você está? De novo. Fora do palácio só tinha morte. Fora do palácio só tinha choro. Fora do palácio só havia tristeza. Mas dentro do palácio tinha alguém que estava pertinho do rei. E quem colocou essa pessoa ali pertinho do rei foi... E uma atitude daquela mulher salvaria 2 milhões de pessoas. Você tem noção que uma atitude sua faz? Aí você começa a entender por que Deus te permitiu ter um tanque, um posto de combustível tão grande, com tantas experiências, com tantas situações que você já viveu e está vivendo. Por que Ele te colocou num lugar às vezes tão difícil? É porque você nasceu para isso. Você nasceu para viver este momento. E não tire isso como algo, eu sou especial. Sim, você é especial, porque você pertence a Deus. Mas deixa eu te dizer, especial é o que tu vai viver. Fora do palácio só havia luto, jejum, tristeza, morte. Só havia tudo que estava relacionado à destruição. Mas dentro do palácio estava a rainha. No verso 13, Mardoqueu diz assim: olha, não pense que porque você está dentro do palácio, não será a única entre todos os judeus que irá escapar. Ele estava dizendo assim a rainha Esther: você está aí dentro, mas você está protegida não, porque o decreto foi para morrer os 2 milhões, e você faz parte disso. Só que Mardoqueu não colocou a sua fé em Esther. Ele fala sobre isso, ele diz: olha, porque se você ficar calada agora, outro virá. E você está pensando que se eu não estivesse aqui agora, o culto não estava acontecendo, não era? Você está pensando que se eu não estiver disposto a te ouvir, Deus não vai levantar outro, não é? Você está pensando, se não estiver disposto aqui para tocar o tecladinho e adorar o Senhor, Deus não vai levantar outro, não é? Vai. Mardoqueu estava certíssimo. Olha, se você não estiver disposto, Deus levanta outro. Mas
Preste atenção. Mas você, quem sabe o que tudo que está acontecendo, não é por isso que Deus te colocou na condição de rainha. Quem sabe tudo que você está vivendo não tem a ver com Deus ter te colocado onde você está, para mudar a atmosfera de onde você está. Coloca a primeira foto que eu enviei, por favor. Achou? Vai chegar. Vamos cantar enquanto o pessoal acha. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, só tu és. Só tu és, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Quem aqui já ouviu falar de Marie Durand? Ninguém? Oh, tem uma mão erguida ali, a glória a Deus. Essa mulher foi presa com 18 anos. Na França do século XVIII, o crime dela foi ser irmã de pastor, filha de pastor. Pode deixar a foto. Ela foi presa e foi dito o seguinte: renuncie a seu Deus e a sua fé. Com ela foram presas outras 20 mulheres. E ela presa, passou um dia presa. E os soldados chegaram e disseram assim: basta dizer, eu renuncio. E a resposta dela era: só Ele tem a palavra da vida. No segundo dia alguém chegou para ela e disse: renuncia, e a gente te liberta. E ela disse: só Ele tem a palavra da vida. Um ano se passou. E todos os dias os soldados iam e diziam: renuncia, e a gente te liberta agora. A chave está aqui, ó. E ela dizia: só Ele tem a palavra da vida. E no primeiro ano ela lutou. 2 anos depois, renuncia, só Ele tem a palavra da vida. E ela começou a escrever cartas. Cartas que falavam sobre propósito, cartas que falavam sobre intimidade, cartas que falavam sobre um Deus que estava com ela dentro daquela prisão. Ela não apanhava, porque ela era filha de pessoas importantes. E se matassem ela, a revolução em cima disso seria maior. Porque você tem pai, você tem mãe, você tem alguém por você. O inimigo tem força para te destruir, mas não tem autorização para isso. 10 anos depois, renuncia. Você já está aqui há 10 anos.
Só Ele tem a palavra da vida. 20 anos depois, ela já tinha escrito muitas cartas. E as pessoas respondiam para ela, diziam assim: mulher, aqui fora, tu vai ser uma boca de Deus. E ela respondia: eu nasci para isso. Eu não vou me entregar. "38 anos depois, eu tenho 40 anos. 38 anos depois, um príncipe chamado Bevou passa nas celas e vê algumas mulheres presas e começa: você está presa há quantos anos? Ela: 2. Você fez o quê? Eu matei uma pessoa. Você está presa há quantos anos? 10. Você fez o quê? Eu matei meus filhos. Como é seu nome? Marie Durand. Você fez o quê? Eu entreguei a minha vida a Jesus. Como assim? Eu estou presa por minha fé. Mulher, qual é o teu crime? Servir a alguém que tem a palavra de vida eterna. Naquele dia ela foi livre. Naquele dia ela foi libertada. Depois de livre ela viveu mais 18 anos. No dia da morte dela, alguém disse: o que foi que fez essa mulher suportar tanto tempo? Coloca a segunda imagem. Isso aqui é um tijolo. Isso aí é um tijolo da cela que ela estava presa. Sabe o que está escrito aqui? Resista. Porque em toda a carta dela, ela terminava da seguinte forma: eu nasci para isso. Por isso, eu resisto. Não, você não vai desistir do seu propósito. Você nasceu para isso. Não, pastor, mas eu já tentei 2 vezes, deu errado. Você nasceu para isso. Não, pastor, mas o meu casamento... O meu casamento está muito difícil. Resista, você nasceu para isso. O meu trabalho está me perseguindo, você nasceu para isso. Então a rua que eu moro é muito difícil. Deus está te levantando para mudar a história daquela rua. Não, mas tem tanta coisa acontecendo. Deus te botou no lugar certo para você mudar a atmosfera do lugar que você está. Resista. Resista. Marie Durand morreu. As cartas dela estão disponíveis em francês, em alemão, em inglês e em espanhol. Em português as traduções são muito ruins. Existem, mas são muito ruins. É quase que alguém botou num site e traduziu, imprimiu. Mas as cartas dela não falam 1% do que o que ela viveu. A rainha Esther,
quando ouviu essa palavra de Mordecai, de Mardoqueu, ela disse: jejuma por mim, oferece sacrifício a Deus por mim, porque eu entendi que meu propósito é esse, e eu vou viver ele. Olha, se eu fraquejar, me ajuda em oração. Fica de pé aí. Pensa um pouquinho agora na tua luta, na tua guerra. Pensa um pouquinho, pode pensar. Pensou? Talvez a tua guerra tenha até nome, endereço. Talvez a tua guerra seja o medo. Talvez a tua guerra seja um sentimento que você não está sabendo lidar com ele. Ei, talvez a tua guerra seja o fato de que você sabe que Deus te chamou para algo, mas você não está vivendo isso. Talvez a tua guerra seja teu filho, tua filha, teu pai, tua mãe. Ei, eu quero dar uma palavra para você. Você nasceu para vencer essa guerra. Você nasceu para vencer esta guerra. Você nasceu para vencer esta guerra. E para vencer essa guerra, resista.